Vamos falar agora sobre antropologia teológica. Nosso material começa com um comentário. Esta disciplina é chamada de antropologia, que vem de dois termos gregos, antropos, que se traduz por homem, e logos, que se traduz por estudo ou doutrina. Logo, antropologia é o estudo sobre o homem. Bom, o termo antropos, então, ele se traduz como homem ou humanidade. Os gregos tinham a intenção de colocar uma separação entre aquilo que eles chamavam de seres conscientes, né? Havia os animais, havia os antropos e havia Deus. E havia o antropo e havia Deus, ou seja, o animal, a humanidade e a divindade. Bom, apesar de teologia ser um termo muito amplo, que o termo teologia, ele significa estudo sobre Deus. Então, o termo em si, ele não traz uma ligação direta com o Deus da Bíblia. Se alguém for estudar um Deus dos gregos, ele vai chamar também de teologia. Os filósofos chamavam de teologia o estudo sobre Deus. Aqui nós vamos, claro, usar a teologia bíblica. A teologia que usa a Bíblia para estudar o homem é chamado de teologia intrabíblica. Ela tem como base a Bíblia e pode buscar informação em fontes diversas. E a antropologia que não usa a Bíblia para estudar o homem é chamada de antropologia extrabíblica. A antropologia intrabíblica estuda a moral e espiritualidade do homem. E a antropologia extrabíblica estuda o emocional e o intelecto do homem. Então, falar, por exemplo, sobre a antropologia extrabíblica, que ela estuda o homem no seu emocional, no seu intelecto. E quando nós chegamos nessas questões, eu sempre falo que tudo é muito subjetivo. Se você estudar um determinado homem, e tudo que você conseguir de informação dos testes que você fez com ele, se for aplicar a um outro homem, automaticamente você vai encontrar diferenças, ou seja, a regra que funciona para um não funciona para outro. Pior, às vezes a regra que funciona para um homem quando ele tem 20 anos de idade, se você for reaplicar quando ele tiver 40 anos de idade, talvez já não funcione, aquela pessoa mudou. É por isso que os filósofos gregos, eles comparavam o homem a um rio. E eles diziam que não se pode banhar no mesmo rio ao mesmo tempo. Porque o homem que vai hoje se banha no rio. Amanhã, quando ele for se banhar no rio, aquele rio já é outro, ou seja, as águas mudaram. E o homem também mudou. Então, por isso eles falavam que tudo muda. Então, cada ser é diferente um do outro. Por isso que existe um pensamento popular que diz que cada um de nós é um universo, ou seja, cada um de nós temos particularidades que são só nossas. E eu cito um exemplo para poder estudar a personalidade do ser humano, uma história que eu vi da Copa do Mundo de Futebol de 1958. O líder daquela seleção, um dos líderes, talvez o principal, era um homem chamado Didi. E ele falou que uma noite antes, na madrugada antes da final da Copa do Mundo, por exemplo, a final seria domingo, na madrugada de sábado para domingo, 1h da madrugada, disse que o Garrincha alguém bateu na porta dele, ele foi atender, era o Garrincha. E ele falou: Garrincha, o que aconteceu? Ele preocupado, o Garrincha falou: não, é porque eu não estou encontrando ninguém para jogar uma partida de sinuca. Ele falou: Garrincha, você está louco, amanhã nós temos a final da Copa do Mundo, nós perdemos uma em casa 8 anos atrás. Ele disse que o Garrincha falou assim: esses indivíduos são tudo cintura dura, vamos lá para jogar uma partida de sinuca para eu relaxar. Aí o Didi falou assim, quer dizer, uma pessoa que ele era tão tranquilo, enquanto estavam todos nervosos. E o Didi disse que quando o Brasil tomou o primeiro gol, 1-0, aquilo foi uma ducha de água super gelada. Ele disse que pegou a bola, voltou para o campo,
tentando demonstrar tranquilidade, e ele disse que só se lembrava do Garrincha. Ele falou, esse indivíduo não está nervoso, eu vou jogar a bola para ele. E já, por exemplo, agora na Copa do Mundo de 2014, eu vi que depois que o Brasil tomou 1-0, tinha um garoto lá, coitado, que ele chorava, né? Ele estava desesperado ali naquela situação, ou seja, não estava preparado para o momento. Talvez se encontrar esse menino daqui 10 anos, ele já vai ser um homem experiente, já vai ter outra reação. Temos 3 disciplinas chamadas de antropologia. Antropologia cultural, que estuda o homem do ponto de vista da cultura nos diversos povos e sociedade. E vamos lembrar aqui o que é cultura, né? O termo cultura, ele vem do latim colere, e ele traz a ideia de plantar, cultivar o solo, preparar o solo. Tanto que é muito comum, às vezes, usar a cultura da cana-de-açúcar, né? Então, colere é o processo de você remover a terra, semear, preparar essa terra, adubar, fazer coisas para que a árvore cresça. Sendo assim, cultura passou a simbolizar também o conhecimento que o homem adquire, porque o homem, ele é como uma semente, né? O conhecimento chega nele como uma semente e vai fazendo ele se desenvolver. Então, esse é o significado de cultura. Então, antropologia cultural é aquele estudo do homem visando exatamente esse desenvolvimento do homem. Então, a antropologia cultural se dedica muito a estudar, por exemplo, os nativos aqui das Américas, da Austrália. Os primeiros antropólogos, exatamente, eles se destacaram estudando a Austrália, como um homem chamado Branislaw Malinowski. E aqui no Brasil também se faz muito estudo com os nativos, né? E nesse estudo da antropologia, eles usam o termo evolucionismo das culturas, mas não ligado ao evolucionismo materialista, que fala que o homem evoluiu de diversas espécies inferiores. Não, evolução aqui é apenas para destacar o crescimento do homem. Então eles falam o seguinte, todos os povos, todas as tribos, se elas ficassem isoladas, nunca tivessem entrado em contato, todas elas continuariam crescendo e chegariam a um determinado ponto de evolução. Por exemplo, um exemplo de evolução que eles utilizam na história da humanidade é o caso do arco e flecha. O arco e flecha certamente foi um momento de evolução, ainda que para ser usado às vezes para a guerra, mas ele era usado para caçar, né? Então, os primeiros homens, aí depois do dilúvio, que vão começar a comer carne e vai se organizar essas novas civilizações, aqueles que criaram o arco e flecha, eles saíram na frente. Então, eles dizem, todas evolucionariam, né? Então, as aqui das Américas, se elas continuassem evoluindo, elas iriam também alcançar as armas mais avançadas, iriam até chegar a um ponto de fazer a sua revolução industrial. Então isso é chamado de antropologismo. O antropologismo filosófico, ele estuda o homem do ponto de vista dos filósofos, e os filósofos perguntavam muito, né, que é o homem, tanto que essa pergunta ela aparece no Novo Testamento com um outro significado. Quando o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Examinar-se o homem a si mesmo, essa frase é parecida com a frase de Sócrates, o que se destacava na filosofia grega, né? Que ele dizia, conhece-te a ti mesmo, sendo que o conhecer de Sócrates e dos gregos era diferente. Eles acreditavam que a verdade está dentro do homem, então basta o homem se conhecer para ele encontrar a verdade. E o apóstolo Paulo já está falando diferente, examine-se o homem a si mesmo, ou seja, estude o seu interior para ver o que há de errado e você tirar para você poder chegar na presença de Deus. E a antropologia teológica, que é a que nós vamos falar agora.